Boa noite, meu nome é professor Cláudio Manuel, eu sou formado em Física, fiz mestrado e doutorado numa área de Física Matemática, uma área de partículas, relatividade, e queria tentar dar uma contribuição com relação a essa questão do coronavírus, né? Porque muito se tem dito que se trata de um crescimento exponencial e às vezes aparecem algumas menções a gráficos e as pessoas não explicam muito como se dão esses gráficos. Então eu queria esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Basicamente o gráfico que eu queria mencionar é esse aqui, né? Esse site aqui, depois eu coloco a referência dele. E aproveitando para agradecer a minha filha que está gravando ali, a Larissa. Ela não gostou. Então, basicamente esse gráfico aqui, ele trata de curvas estatísticas sobre incidências de casos, não precisa ser necessariamente de vírus, pode ser de outras coisas também. Muitas coisas se comportam exatamente dessa maneira. Bom, esse livro é uma das referências principais, né? É um livro de modelos matemáticos. Aqui existem vários modelos, por exemplo, de fluxo de tráfego e outras coisas, como também modelo de decaimento radioativo e o modelo de propagação de vírus, que é esse que a gente está falando. Basicamente, o modelo de propagação de vírus ele acaba sendo representado por por uma estatística, né, que é feita justamente quando a gente tem muitos casos, né? Então, eu vou tentar trazer aqui no papel, vamos tentar fechar aqui no papel. Quando a gente tem essa representação gráfica, a gente coloca um dos eixos o número de casos, né? Aqui eu estou colocando o eixo temporal, à medida que o tempo vai evoluindo, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, e assim por diante. E aqui o número de casos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você vai fazendo registro do número de casos, você vai colocando aqui os determinados valores, né? E aí você tem uma linha que representa todos os valores, digamos assim. Só que quando você trata de vírus ou de crescimento populacional, essas questões, você tem um limite. Essa é a chamada equação logística. Então aparece aqui um limite superior, que é o chamado limite, chamado número de saturação, nessas situações que a gente vai tratar. Então esse número de saturação ele pode ter até o valor numérico igual à população completa, digamos assim, que seria a infecção 100%, no caso dos vírus. Mas esse crescimento, então, ele se dá, pelo menos aqui inicialmente, a gente percebe claramente é uma forma exponencial. A exponencial, na matemática, é conhecida como sendo a curva que cresce mais rápido. Ela cresce mais rápido que o logaritmo, x quadrado, x ao cubo, qualquer outra curva matemática que tente representar um modelo, ela acaba sendo representada na forma exponencial, ela acaba tendo a representação da curva que tem maior crescimento, que tem a evolução mais rápida. Então é justamente essa a evolução do vírus. Mas aí quando a gente pega esses números que estão aqui e tenta transformar no número de incidências, novas incidências, né? Aí a gente muda um pouco a cara do gráfico, porque aí você pega para novas incidências, você pega o número posterior menos o anterior e aí você vê quantos casos novos apareceram. Se não aparecer nenhum caso novo, aí estaciona no zero, né? Mas à medida que você tem muitos novos casos, aí você tem uma diferença grande desses números e aí você tem a modificação do gráfico, né? Então aparece um gráfico como esse aqui, ó. Você tem aqui o número de casos,
mais uma vez aqui é o tempo. Então, você tem aqui, digamos, imaginemos um formigueiro, por exemplo. O formigueiro é um exemplo interessante. Imagine que no primeiro segundo você bate lá no formigueiro, aí sai uma formiguinha. Aí no segundo número 2 aparecem 2 formiguinhas. No segundo 3 aparecem 5 formigas de uma vez. Aí aparece lá no segundo número 4, 1, 2, 3, 4. Assim vão aparecendo muitas formigas, né? Aí chega um momento em que você vê tanta formiga saindo que aí começa a diminuir, né? Então, começam a aparecer as formigas. Aí agora já está diminuindo um pouco mais. Que aí já não tinha tanta formiga saindo, assim, né? Já acabou, digamos assim, a capacidade do formigueiro para soltar formigas, né? Pra tentar ver o que aconteceu lá que você bateu. Então essa curva, ela acaba mostrando para a gente um comportamento estatístico bastante conhecido que é denominado de curva normal ou curva de Gauss, né? Muita gente conhece assim ainda. Essas curvas, elas então acabam representando também uma série de fenômenos naturais. Uma série de ocasiões a gente acaba encontrando essa curva no nosso entendimento. E basicamente, o que a gente tem que compreender disso aqui é que essas bolinhas que eu desenhei abaixo da curva normal é o total de casos, basicamente, né? O total de casos que estão ocorrendo. Então, se você tem todas as pessoas que foram infectadas sendo representadas nessas bolinhas que aqui estão, então todas as pessoas infectadas aqui, elas apareceram nesse gráfico em momentos, em instantes diferentes. Veja, no primeiro instante apareceu uma, no segundo instante aparecem mais 2 ou 3, e assim aumenta muito, aqui aparecem várias, né? Depois começa a cair novamente. O que se tem dito, e que é o que preocupa mais, é que o número de pessoas que vai ser internada no hospital para receber o tratamento é uma linha reta. Essa linha, então, olha, daqui para baixo seria, digamos assim, esse número de bolinhas que está abaixo dessa linha é o número de leitos que você tem no hospital. Daqui para cima são pessoas que ficaram desassistidas, de pessoas que não vão conseguir um leito no hospital, vão ou voltar para casa sem tratamento, ou vão ficar à sorte delas mesmo, né? Vão ficar ali esperando o tratamento. Então, essas pessoas é que correm mais risco. Qual seria a solução para tentar resolver esse problema? A solução para tentar resolver esse problema é tentar adiar ao máximo essas próximas bolinhas aqui no começo. Olha, né? Essa primeira bolinha apareceu. Se só aparecessem mais bolinhas aqui para frente e depois demorasse mais ainda para aparecer outras bolinhas, aí nós teríamos uma curva assim, ó. A gente poderia colocar as mesmas bolinhas aqui, só que em vermelho, né? E mais espaçadas no tempo, porque o tempo é esse eixo aqui, então aparece depois de 10 dias, né? Depois de um tempo bem maior aqui, aparece, sei lá quantos dias vão ser, isso depende do gráfico. E aí, quando você consegue colocar esse mesmo número de bolinhas azuis embaixo desse gráfico vermelho, que tem todas as mesmas bolinhas, mas você afastou a curva no tempo, daí você vai conseguir um número menor de pessoas que ficaram aqui, olha, desassistidas, tá vendo? Então essa é a preocupação. A gente tem que tentar fazer com que essa curva vá mais longa no tempo, ou seja, muita gente está mencionando como achatar a curva, né, no tempo, para que a gente consiga diminuir o número de pessoas que ficam sem assistência. Essa é a matemática da coisa. Essa daqui a gente consegue fazer, essa curva, quando a gente tem muitos casos. Então a OMS ela começa a fazer essa curva, começa a fazer essa estatística quando aparecem 100 casos no país.
Então, a partir de 100 casos, aí você tem o início do estudo estatístico nessa curva, né? Então, nós temos aqui, então, veja aqui, né, nesse site, né, que esse site muito interessante, ele tem gráficos, né, o Visual Capitalist, ele apresenta aqui gráficos muito interessantes sobre diversos países. Olha, então, quem quiser, aqui eu vou deixar depois a anotação de onde foi encontrado, né, o site onde você pode encontrar, e eles dão esses gráficos, eles dão os dados numéricos, e é com esses dados numéricos que eu fiz uma série de análises aqui estatísticas, tá? Então, essa explicação que eu dei, ela se parece com a fissão nuclear, né? A fissão nuclear, justamente, ela começa com um núcleo com vários núcleos aqui, digamos, de urânio, né? E aí um desses núcleos recebe um nêutron, e aí ele fica instável e ocorre a fissão em que ele se divide. E aí nessa divisão ele solta mais nêutrons, e esses outros nêutrons vão explodir nos outros e vão fazendo a fissão em outros e outros átomos. Isso acontece de uma forma muito rápida, como a gente enxerga depois, né? Aqui, o que está acontecendo aqui são uma série de fissões. Está em uma câmera muito, muito lenta, mas é um crescimento exponencial o número de explosões que está acontecendo ali. E esse número de explosões aumenta tão rápido que a gente enxerga isso como uma explosão. Então, a expansão desse vírus, ao longo do tempo, poderia ser vista como se fosse uma explosão também, né? É uma explosão de vírus, né? Digamos assim. Então, dessas análises que eu fiz, a gente tem aqui alguns casos, né, daqueles números que eu tirei daquele site ali. Então, aqui tem os casos que aconteceram na China. E então, aqui no computador a gente vê o número de casos. Dá para ver que esses casos foram crescendo exatamente como essa curva, que é a curva logística, né? É resultado de uma equação diferencial matemática, que a gente, por exemplo, pode encontrar nesse livro, ou em outros livros de equação diferencial. Essa curva, então, ela mostra o número de casos que estão aparecendo, mas se você fizer aquela diferença que eu falei, né, pega o dia posterior menos o dia anterior, e aí você tem quantos casos novos apareceram, daí você consegue esse gráfico, né, que é bem parecido com os gráficos que eu estava mostrando, né, que são os gráficos da curva de Gauss, a curva normal, né? Então, essas curvas, elas aparecem, como eu falei, em diversas situações da natureza. Esse foi o caso da China. O que acontece é o seguinte: a gente tem que tentar esticar ao máximo aqui esse pico da curva para fazer com que ela se torne uma curva como essa vermelha que está aqui, né? E com isso a gente consegue dar melhor assistência às pessoas. O sistema de saúde consegue suportar isso. No caso da Itália, a gente percebe que a curva deles, olha, ainda está subindo, né? Então a curva logística deles ainda está naquele crescimento, não chegou ainda na fase que a China já passou. Só que pelos cálculos que a gente tem aqui, parece que o caso italiano se tornou pior, né? E também em virtude da ausência de uma rápida ação deles. Eu fiz um corte aqui no dia 26, né? Porque esse gráfico eles começam a contar sempre quando dá o 100º caso. Então, aí seria o dia número 1, 2, 3, 4, 5, aí o dia 25 após esse aparecimento do 100º caso, né? Eu fiz esse corte aqui para a gente fazer uma comparação com a China. Então, a China também fiz os mesmos gráficos até o dia 25, 26 aproximadamente, e a gente ia conseguir fazer uma equação para a evolução deles lá. Comparando com o Brasil, esse é o caso brasileiro, a gente só tem 6 dias, né, do aparecimento do 100º caso. Seria o momento de tomar alguma atitude drástica para tentar não chegar ao problema da Itália.
Só que, assim, só com esses 6 dias já deu para fazer aqui um cálculo tentando verificar qual seria a equação que a gente está seguindo aqui. E a situação não é legal, né? Porque a previsão do Brasil ficou bastante ruim. A nossa equação está pior do que a da Itália, e os números previstos aqui, se a gente segue aquela equação, a gente chega no dia número 15 aqui, por exemplo, com 14 mil pessoas infectadas. E no dia número 20, que seria onde eu fiz aquele corte da Itália, chegamos a 72 mil pessoas infectadas. Então, isso já é bastante grave, né? Dos meus cálculos aqui, eu fiz as 3 equações, né? A equação chinesa, a equação italiana, a equação brasileira, que se bem que a equação brasileira ainda está no começo, então daria para a gente fazer tentar uma reversão. Estou repetindo, quer dizer, a previsão do D igual a 20, né, o dia 20, seria para a China 32. Para a China, a previsão que foi feita pela equação deu 32 mil casos aproximadamente. E, na verdade, eles chegaram a 34 mil. Deu um erro de 5,2%. Então, a equação funcionou bem no caso chinês. No caso italiano, até o D igual a 20, eu tenho aqui uma previsão de 20 mil pessoas infectadas. E a real da Itália deu 17 mil. Então, não ficou tão longe assim. Deu erro 12% aqui. O nosso caso, a previsão do crescimento que está lá previsto daria 72 mil casos aproximadamente. A gente não chegou no dia D igual a 20, mas se essa previsão prevalecer, é muito sério, é muito grave. E aí que os governantes escutem esse clamor aí de tantas pessoas, como ontem eu vi o vídeo do Átila, né, o biólogo, que fez uma explicação sensacional sobre como os vírus se propagam, e eu fiquei muito preocupado e achei interessante fazer essa explanação. Então, vamos realmente fazer o que está sendo pedido, né? Fazer o isolamento, fazer sempre a limpeza das mãos, lavar o tempo todo, passar álcool gel, não sair de casa, porque é a única maneira de realmente tentar deter essa estatística. É um resultado estatístico, não tem como a gente escapar. Pela propagação do vírus, todos nós um dia teremos esse vírus. O que a gente espera é que esse um dia que você vai ter o vírus seja lá para frente, seja daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. E não como a gente está percebendo na curva agora, que daqui a 20 dias, daqui a um mês, talvez você esteja infectado. Ok? Boa noite, boa sorte para nós.